Boa tarde, começando agora então um replay de mercado aí no dólar. Fizemos hoje pela manhã no índice Bovespa e foi muito bom, tá aí no YouTube. Vamos fazer agora uma sequência do nosso afiar do machado aí no dólar, tá? Quando a gente está estudando, a gente está afiando o machado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essas linhas vermelhas que eu tinha a mínima, aqui eu tenho um ponto de 111.8 de projeção de Fibonacci, 127.2 de projeção de Fibonacci e 141.4. Pode ver que o preço está dando uma segurada ali em 111.8, que é a região que eu chamo de região de violinada. E vamos ver, tendência clara de baixa aí no dólar. O que eu tenho como alvos aí nessa tendência aí? O que eu tenho como alvos nessa tendência? Se ele passar direto aqui por essa linha laranja, 5047.29, se ele passar direto, eu tenho como uma mínima aqui em 50.24, porque isso é um estudo em cima da projeção de Fibonacci feita em volatilidade e HFTs. Então vamos ver como que ele passa aí. Para mim, o meu gráfico mestre é esse de 10 minutos. Esse gráfico aqui de 10 minutos, olha só, passou com força, bastante volume financeiro e bastante agressão. Olha aqui. Vamos cuidar desse volumezinho aqui. No IFR eu não tenho nada, não tenho divergência, porque eu entraria por uma divergência. O fato de estar sobrecomprado ou sobrevendido para mim aí não é tão importante, tá? Claro que ele tá se ele der uma sobrevenda ali, a gente leva em consideração, mas para mim o mais importante, ó, tá chegando aqui com bastante força aqui. Eu vou colocar uma compra aqui, uma compra limitada em 50.26. Ah, esqueci da senha. Mas dá tempo. Deu. Tá ali a ordem, mas acho que já não vai pegar mais. Bom, vou comprar mercado. Comprado. Se ele pegar outra ordem, eu fico com 2 contratos aí, eu faço um preço médio ali de 2 contratos, tá? O objetivo era um contrato só. Se foi, se pegar outra aí pegou, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Volume financeiro ainda vendedor, agressão ainda vendedora, mas muito fraca, a média está lá embaixo da agressão. Segurando aí, passou direto naquela linha laranja, para mim ele não deve passar aqui de 50.24. Esta é a minha expectativa. Até onde eu vou levar essa compra? Eu vou levar até essa linha vermelha, que seria a minha mínima da volatilidade para o dia, e aqui eu já estou na expansão da volatilidade em Fibonacci. Então eu vou colocar aqui, um alvo aqui, 50.54, 50.55 o alvo da compra. É bem ambicioso, mas vamos deixar o alvo aí. Vou deixar progredir e à medida que for passando o tempo aí, eu retorno. Vou dar uma pausa na gravação para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Vamos ver o que mais que eu posso falar aqui rapidamente. O MACD eu uso ele aqui no gráfico de 12R, que é o gráfico de Renko. O 10 minutos é um gráfico que leva em consideração o tempo. E o gráfico de Renko ele não leva em consideração o tempo, ele leva a movimentação do preço apenas. Ele tirou o ida, ele me dá bons pontos de entrada. Pode ver que durante toda essa tendência teve muitos bons pontos de entrada, principalmente aqui na média de 8 exponencial. Bons pontos, tendência clara de queda aí. E eu estou fazendo um trade agora, uma negociação. Um trading significa negociação contra a tendência, porque a tendência é de baixa. Estou levando em conta esses pontos de projeção de Fibonacci em cima da volatilidade, por isso me dá confiança da compra aí. Está segurando, está brigando muito o preço nessa posição aí.
MACD ainda vendido, porém já tem alguns sinais aqui, eu vou ampliar um pouquinho, já tem alguns sinais aqui de agressão compradora nesse fundo aí, o que me indica uma absorção. O que os compradores estão dizendo? Aí, vendedor, quer vender? Pode vender porque eu estou comprando. E se eu estou comprando, uma hora eu vou levar esse preço para cima. Acredito que o preço vai lá naquela linha lá de 50,56, por isso eu coloquei meu objetivo em 50,55. Certo? Até mais, já voltamos. Retornamos à gravação aí então. Vocês observem que o preço brigou muito neste fundo aí. Eu vou cancelar essa ordem aqui de compra que eu coloquei para fazer um médio, porque eu não consegui pegar, fiquei na pedra aquela hora ali e comprei a mercado, como você está aí no vídeo. Observem que ponto importante aqui, além desta, olha como existe a confluência. Além deste ponto de 141,4 de projeção de Fibonacci, que me dá uma segurança de que o preço vai passar muito trabalho para passar nesse ponto, mesmo que estejamos numa tendência de queda, é que eu tenho essa linha pontilhada verde aqui, que também está aqui, só que ela ficou um pouquinho mais abaixo ali. Isso aí seria um cálculo de pivô, aonde eu tenho o fechamento, a máxima, a mínima do dia anterior, né? Nós somamos tudo, dividimos por 3 esse valor aí, né? E é feito uma média, aonde é feito um cálculo para que a gente tenha as possíveis mínimas do dia, tá? Eu não utilizo isso aqui como suporte, porque geralmente ele passa por esses pontos, ele viola esses pontos. O que me dá mais segurança é a projeção de Fibonacci, porque está calculado em cima da volatilidade e em cima também dos cálculos de HFT, tá? Então aí nós estamos aí comprados. Não cheguei a colocar nem stop, e eu já vou fazer o seguinte, eu vou deixar um stop. Já vou proteger a operação aqui com um pontinho apenas, tá? E vamos aguardar. Notem que nós temos aqui nessa região aqui, ó, um volume financeiro ascendente e também temos uma agressão acima da média, uma agressão positiva. Então, acredito que vai pegar o nosso alvo lá, estamos já a poucos pontos aí do alvo. 50% do movimento que nós esperávamos já foi. Agora, nesta região aqui, de 50,47, olha que o preço bate e volta. Essa linha laranja é uma linha muito forte. Ela segurou na hora de descer e depois, quando rompeu nessa única vela aqui de 10 minutos, é que me deu o entendimento de que ele ia parar em 141,4, porque isso é um estudo feito em cima de Fibonacci na volatilidade. Gostaria de colocar, eu tenho aqui um ponto de oferta muito importante, né, que o preço pode vir até aqui, mas acredito que seja mais prudente nós deixarmos aqui em 26 pontos o alvo, porque a mínima da volatilidade do dia, uma vez que ele rompeu um suporte que foi rompido, ele volta para ser testado e se transforma numa resistência. Por isso que nós vamos deixar nosso alvo ali, ok? E aí vamos observar o que vai acontecer. Bom, quanto ao que eu tenho no gráfico aí, aqui em cima eu tenho uma curva, uma relação, uma comparação das linhas de curvas de juros, né, sendo comparadas com o dólar futuro e o dólar index. Só que para esse replay ela não está funcionando, só funciona no mercado aberto, né, com informações vindas da B3. Aqui uma curva de juros total, diária, semanal, mensal, que também não está ativa para o replay. Então, gráfico de 10 minutos à minha esquerda, aqui,
Gráfico de Renko 12R aqui, que é um gráfico atemporal, não leva em consideração o tempo, apenas a movimentação do preço. MACD, ainda vendedor, querendo virar para compra, indicando que poderá ter um pullback, mas nós já entramos porque conhecemos as projeções de Fibonacci em cima de volatilidade e conhecemos também o estudo de como os HFTs montam as suas posições, então por isso nós entramos na compra aí. Vamos aguardar alguém, só isso. Como dizia um mentor que eu tinha, pelo loss ou pelo gain, amém, vamos segurar. Esse é um replay do dia 2 de fevereiro, assim como o replay da manhã que foi no índice, foi no dia 2 de fevereiro também. A minha expectativa é que o preço ele está numa tendência de queda, portanto eu acredito que esse preço ele vai retornar até essa linha vermelha, que é a mínima da projeção, a mínima da volatilidade do dia anterior, e que depois eu até posso virar a mão naquele ponto ali, né? Dependendo do comportamento do preço, eu acredito que o preço vai buscar um pouco mais abaixo. Eu acredito que ele vai buscar poderá buscar 5.009, quem sabe. Mas primeiro nós estamos fazendo um trading, uma negociação contra a tendência. Vamos aguardar. Para que não fique muito cansativo, eu vou interromper o vídeo. Quando estiver mais próximo do alvo, eu volto à gravação. Voltando aqui então para fazer uma observação, vejam como o preço segura naquela linha, nessas linhas. Não que o preço não vá passar. O professor Marco Aurélio Rossi, saudoso professor Marco Aurélio Rossi, ele sempre dizia que o preço para nesses pontos para meditar, e é verdade. Olha só, eu estou na operação, estou protegido com um pontinho ali apenas, mas aí já tendo um saldo bem positivo de R$108, já deu um pouquinho mais, mas nós vamos aguardar lá, quero esses R$260 no bolso, tá? E depois talvez eu vire a mão lá numa venda. Vamos ver como que o preço chega lá. Vejam que o preço, como eu falava, nessas linhas de projeção de Fibonacci, os preços sempre param para meditar, certo? Mas não quer dizer que ele vá parar ali e dar sequência no pullback já naquele local. O estudo indica que ele pode vir até esse ponto, que seria a mínima da volatilidade de ontem. Então é nisso que eu estou confiando, acreditando que o preço venha até aqui e depois faça uma continuidade na tendência que é de baixa do dólar nesta data do nosso replay aí. Ó, temos agora aqui um volume financeiro se ampliando na venda, uma agressão vendedora também, mas observe que nós estamos bem em cima de uma região de valor aqui, uma região que teve muita negociação, por isso formou essa área aqui destacada em um vermelho escuro. Ó, ele deve perder essa área, mas deve retornar. Essa linhazinha aqui, ó, em azul bem clarinho, esse tracinho aqui, ele indica que nós estamos bem em cima da VWAP. A VWAP é uma média ponderada pelo volume de negociações, pela quantidade de lotes negociados. Então nós estamos bem em cima de uma VWAP. Até por isso o preço já foi lá em cima, veio testar a VWAP. Eu acredito que ele vai dar sequência ainda nesse pullback de alta aí, para depois dar continuidade à tendência na queda. O mercado não é fácil, mas é simples, como dizem aí os experientes em bolsa de valores.
Olha lá nos 10 minutos. Nos 10 minutos eu tenho a formação de um suporte avançado. Isso é um termo utilizado do Price Action. Então, acreditando ainda mais que o preço deve buscar lá o nosso alvo. Vamos ver então. Vou dar mais um pause aí para o vídeo não ficar tão longo e retornamos em breve. O preço se aproximando aí do nosso alvo. Gostaria de fazer uma referência à questão do volume. Observem que o preço está subindo, mas o volume está diminuindo. Embora o volume ainda nesse terceiro candle de negociação aí dos 10 minutos esteja acima da média, essa médiazinha aqui azul clara é a média de volume. Eu tenho o volume acima da média, mas eu tenho ele descendente. Isso me indica claramente que nós teremos um pullback para depois retornar à tendência. No 12R, que eu não tenho a relação de tempo, eu só tenho a negociação de preços, eu tenho ainda o volume ascendente e observem que a agressão ela teve um ápice aqui. Vamos ver uma coisa em que horário? Às 9 horas e 15 minutos, 9 horas e 16 minutos mais ou menos, teve um ápice aí, mas a agressão diminuiu agora aqui, ó. O volume teve um volume financeiro muito mais agressão, ou seja, o interesse de tomar a iniciativa da compra do comprador está diminuindo, né? Isso me reforça a ideia, está segurando também num ponto de pivô. Não quer dizer que não vai passar, como diz o professor Marco Aurélio Rossi, está meditando, né? Ó, ele pode vir buscar essa área de valor, pode vir buscar de novo a VWAP para pegar liquidez e poder subir até lá em cima. Então, para mim, o volume aqui e a agressão é importantíssimo. O MACD querendo virar para compra, mas embora ele vire para compra, como ele está abaixo da linha zero, não quer dizer que nós estamos iniciando uma tendência de alta. Ele apenas está me mostrando que ele está virando para positivo, para comprador, num pullback. Lembre que as pessoas sempre dizem que os indicadores são atrasados, e eles realmente são atrasados. Eles dependem da formação do preço para que eles possam explicitar na tela aquilo que já aconteceu na negociação de preços. Então aqui eu preciso ter um entendimento de que o preço ele pode estar virando para compra, mas está numa tendência de baixa. O MACD está abaixo desta linha zero aqui. Abaixo desta linha zero eu tenho ainda uma tendência de queda. Então tudo me indica que é apenas um pullback, ou seja, um respiro do preço para buscar pontos de liquidez para depois seguir vendendo. Ou seja, os grandes institucionais eles precisam buscar liquidez para poder dar sequência no seu objetivo de levar o preço para onde ele quer. Vamos lá, vamos ver se vai chegar lá. Quase chegando lá o preço. Vamos cuidar por aqui, ó. Vamos ampliar um pouquinho. Notem que o candle está vermelho aqui, está subindo, porque nós temos uma regra de coloração para indicar que nós estamos na tendência de baixa. Mas o candle real, ele é um candle verde, ou seja, ele é um candle comprador. Seria bom que fechasse acima do candle número 2 ali do dia, desse segundo candle do dia, bom que o fechamento desse candle para indicar uma força compradora. Notem que nós estamos tendo aqui uma agressão, ou seja, o verde limão ali está acima da média branca, que é a média de agressão para o dia. Talvez seja, exceto no primeiro candle do dia, talvez seja o candle que agora está com maior agressão, ou seja, a agressão significa aquele que toma a iniciativa. O comprador está tomando a iniciativa, está batendo a mercado na compra, aguardando
Mais uma vez vou fazer uma pequena pausa aí e retornamos agora no momento do game. Retornando à gravação aqui então, nós estamos bem próximo do ponto que nós estipulamos como nosso alvo. Eu acredito que o preço deve buscar esta média de 21 exponencial, tá? Que vai bater com a média de 8 exponencial lá no tempo gráfico de 10 minutos, no gráfico atemporal de 12R. Observem que aqui nós temos 984 contratos interessados em venda, 969, ou seja, nós temos um grande número de vendedores aqui. A oferta aqui está grande aqui, hein? Olha só, estamos quase batendo o nosso alvo. Nosso fechamento da operação seria em torno de 3 pontos, né? 3,5 pontos da máxima do dia. Onde foi, abriu, chegou à máxima e depois desceu, né? Estamos bem próximo de realizar o trading, a negociação. Lembrando que trading é negociação, trader é o operador. Quase lá, vamos lá, tá triscando o preço, só que falta nos deixar na pedra aí, né? Mas acredito que não, porque ele deve um pouquinho mais, ele deve ir até os próximo dos 57, 56, 57 e depois descer. Estou baseando tudo isso que eu estou falando, baseando na tendência e na volatilidade. Tendência de baixa, mas eu tenho neste momento um recuo em um ponto de volatilidade que ficou do dia anterior. Quase lá, tá triscando. Fechou a operação. Muito bom. Fechou a operação, fechou essa negociação. Aqui nós podemos até fazer o seguinte, vamos ver como que vai se comportar agora. Vamos bater uma venda a mercado. Vendido a mercado. Vou colocar um stop. Colocar um stop na máxima. Na máxima do dia. Um stop aí de 7 pontos. Descolar um pouquinho mais, 8 pontos no stop. E na verdade eu acredito que ele vai seguir na tendência, mas eu vou fazer um scalping aí, uma negociação curta. Vou colocar um alvo aqui nessa linha laranja aqui, 5 pontos de ganho, tá? É uma relação risco-retorno que não é muito boa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui embaixo $15 pontos, para ter uma relação custo-benefício melhor. Se ele baixar aí, ó, chegar aqui nessa linha de 50,47, eu vou enforcar o preço, vou botar o preço na entrada, tá? Tá brigando. Olha aí que paulada, que agressão que deu aí na... Já vou puxar para o 0 a 0 aqui. Se voltar, voltou, me tira, eu já estou muito bem. Que cacetada, hein? Muito forte essa agressão aí vendedora. Tem uma VWAP aqui que o preço pode segurar, mas estamos a favor da tendência agora. É uma negociação que tende a ser mais rápida aí. Poderia segurar mais ali, mas é que eu já estou pensando em finalizar esse vídeo. Gente, deu para analisar aí alguns aspectos importantes. Só para nós recapitularmos. Volume. Olha só, ele subiu com o volume descendente, isso me indica que era só um pullback naquela região ali. Eu sabia que era aquela região porque eu tenho médias aí nessa região, porque eu tenho uma mínima de volatilidade de um dia anterior. Então isso me dava uma segurança para comprar contra a tendência. Volume, a agressão, nós estudamos aqui. Nós falamos sobre tendência que está explícita aqui através do indicador MACD, Moving Average, Convergência e Divergência, ou seja, ele analisa a convergência e a divergência através de médias, e ele nos dava que a tendência é vendedora, mas que estava
projetando um pullback, né? Isso foi estudado também. A volatilidade eu analiso, além de um outro indicador que eu não consegui ainda colocar aqui no Profit Chart, porque eu sempre utilizei a plataforma Tride, e a Tride é melhor para alguns indicadores de volatilidade. Eu estou utilizando aqui as bandas de Bollinger, que é uma baita ferramenta, só que ela precisa estar bem equalizada a favor do trader, certo? A equalização dela não é essa equalização default para que você possa ter uma boa resposta na volatilidade do ativo no tempo gráfico que você trabalha. Para os 10 minutos ela está equalizada em um parâmetro. Se você utilizar, por exemplo, o tempo gráfico de 60 minutos, é outro parâmetro que você precisa utilizar, é outra equalização, tá certo? O IFR, falamos aqui, neste vídeo aí, nós não tivemos divergência de IFR, nós só tivemos hoje pela manhã, nós falamos no vídeo que nós fizemos um replay no mini índice. Então, estão todos os aspectos abordados aí do nosso operacional, que seria tendência, volatilidade, né, volume e agressão. Agressão compradora, agressão vendedora. O que é agressão? É aquele que agride, aquele que toma a iniciativa, aquele que compra a mercado, aquele que vende a mercado. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar aí. Eu vou encerrar essa operação por aqui mesmo. Deve descer mais aí, mas vou encerrar por aqui, está em cima de uma área de valor. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreve no canal aí, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente aí. Feliz feriado, uma feliz segunda-feira, uma excelente semana, que Deus o abençoe. Pé firme aí na estrada, tenha certeza que você colocando o pé, Deus vai colocar o caminho certo para você seguir. Forte abraço, até a próxima.